E aí galera, estamos aqui com mais um episódio do Hipertrofiando Cast. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, ativa o sininho aí, porque hoje o negócio aqui vai ser bom, viu? O que a gente tá trazendo, Diogo? Hoje, aqui, antes de começar, né, vamos agradecer os nossos patrocinadores, né, que é aqui, demais, pelo amor de Deus, não esqueça Shop não, Fit, melhor loja de suplementação de Natal, e a Império dos Importados, né, que é loja para automotivo, não é isso, Márcio? Peças 4x4 importados, com a Império dos Importados. E como de praxe, a gente já dá os presentinhos aqui pro pessoal que tá chegando, o Wesley, tá? Muito Sejam todos bem-vindos. E Matheus King Kong. Obrigado. A gente tá aqui com o Wesley, nutricionista, e Matheus King Kong, né? Eles são os amigos que eu conheço aí há pouco tempo, né? Mas que eu vejo o trabalho deles e achei bem interessante trazer aqui pra gente, né? Então, já começando o podcast com outra pegada, né? Um pouco mais diferente do anterior. E o Wesley é nutricionista, então vai estar falando aqui sobre a profissão dele e sobre um case de sucesso dele, que foi o King Kong, que foi aí onde eu conheci o trabalho em conjunto e como é interessante essa pegada do esporte, do fisiculturismo. Então, hoje a gente está trazendo eles aqui para atrelar toda essa parte e passar muito conhecimento aí para vocês, né? Para começar, eu vou pedir para o Wesley se apresentar, falar um pouquinho da formação dele, como ele chegou até aqui, e logo em seguida o Matheus já fala um pouco sobre você também. Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a vocês pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Me formei esse ano em nutrição, né? Já estou fazendo a pós-graduação em nutrição esportiva e hipertrofia pela Uniguaçu, Faculdade de São Paulo. Mas no esporte em si já tenho um pouco de vivência, desde mais novo já. Já competi 2 vezes no fisiculturismo. E também fazia os trabalhos acompanhando o pessoal, acompanhando alguns atletas, alguns amigos, vivenciando na prática e também na teoria, porque eu já estudava bastante desde a época de escola. Na escola que eu estudava era escola e faculdade, então eu teria que passar o dia na escola, porque eu tinha aula manhã e tarde, então eu passava o dia na biblioteca, vendo livro de nutrição. Eu já gostava muito já, então eu já sabia muito bem o que eu queria para o meu futuro. Então isso foi uma coisa que me aliviou bastante, porque atualmente, mesmo antes de se formar, né, eu já tinha um conhecimento, digamos, um pouco avançado e conseguiu me beneficiar com relação aos atletas, né? Matheus, fala um pouquinho sobre você aí. Matheus Matheus King Kong. Matheus King Kong. Ele vai dar certinho aqui. Gorila e King Kong. Vamos fazer a função já. Matheus é o cara aí que na última competição da Muscle Contest ele trouxe aqui até os troféus, né? Com muita raça, muito orgulho, muita humildade, que foi como eu conheci ele. Trazendo pra cá, ele é um cara que é do fisiculturismo e vai contar um pouquinho sobre como foi tua jornada, como foi você chegar até aqui, né? O que te levou para chegar até no fisiculturismo e te deixar assim top 1 de uma categoria numa competição que hoje em dia é bem renomeada, né, na nossa região e até no Brasil. Show, boa noite, gratidão estar aqui, meu primeiro podcast, né? Que venha muitos, né? Vai vir, vai fazer sucesso. Se Deus quiser. É só o começo. Eu comecei a praticar esporte, eu jogava bola, né? Jogava futsal. Aí desde aquele tempo de futsal eu sempre já fui meio truncadinho, tinha um shapezinho bom. Mas quando eu entrei mesmo na academia foi com 16 anos. Entrei com 16 anos. Aí de lá pra cá vinha treinando, mas eu sempre, quando vi aquele Felipe Franco, a inspiração não é nem Diogo, nem Vinícius. Vitor Chaves é uma das inspirações, mas o que fez eu entrar mesmo nesse mundo foi o Felipe Franco. O Felipe Franco, pra mim, a referência pra mim é ele. Aí comecei, o meu primeiro campeonato foi em 2019. Tenho 8 anos, né, de treino, mas de competição só faz 4 anos. Aí minha primeira competição foi em 2019. Foi lá em Macaíba, aí fui top 2. Fui top 2 já na primeira. Foi a primeira, já fui top 2. Perdi pra Anderson personal de Natal aqui. Aí o cara disse, pô, e dá certo, né? Então vamos. Não, e um detalhe, aí tinha um amigo meu lá, eu que fiz essa minha preparação. Sozinho? Foi eu e um primo meu. Que você não conhecia o Anderson? Não, conheci não. Foi em 2019, eu fiz essa preparação sozinho com um primo meu que já tava no ramo, né? Eu que botei ele. Aí quando foi na hora de subir, tinha um rapaz lá que tava tomando um vinho.
Ele disse, é bom esse vinho que o cara dilata as veias e tal, fica animado pra subir. Eu fui tomar esse vinho com esse cara, pra quê? Subi bebo. E o povo me chamando, número 18, comparecendo no palco, Matheus Vinícius. Marinheiro, primeira viagem. E foi a primeira vez, né? Sem experiência nenhuma. Matheus Vinícius. E minha mãe, oxi, cadê Matheus? Cadê ele? Quando eu cheguei suando, e fiquei pra um lado e fiquei pro outro. Mas deu certo, ainda fui top 2, né? Top 2, mas subi bebo. Foi, subi bebo. Subi bebo. A experiência. Aí a segunda competição, fiz um off, né? A segunda competição foi em Macaíba. 2021. Fui de voltei de novo lá. Um ano atrás. Foi. Voltei. Mas você já conhece? Ainda não. Então recentemente você se janeiro. Foi, No mesmo lugar que tu tomou o vinho? Vou lá, foi os caras, esconde o vinho, chega o Matheus. Eu vou voltar lá, Sem vinho, né? Pra fazer melhor. Foi, aí fui overall. Olha aí, Foi overall. Overall, só pra galera que tá aí fora entender, que tá aí do outro lado da tela, o que seria na competição o overall. É o melhor da noite, né? Na categoria. Ganha de todo mundo que ganhou, seja o peso que for. É o melhor de todos. É porque no fisiculturismo a gente tem várias categorias, né? Por exemplo, a categoria dele, que é a Men's Physique, ela tem várias subdivisões. Sim. E cada campeão dessas subdivisões, ao final da competição, competem entre si. Então, todos os campeões competem. O overall é o campeão dos campeões. Da Men's Physique em si. De todas as Ou categorias. de todas as categorias. Todas as categorias competem com um cara, por exemplo, os da Men's Physique competem com Men's Physique, mas Classic Physique, tem um overall da Classic Physique, bodybuilder. Dividido, né? Isso aí, os overalls é por categoria, dividido. Tipo, todas as categorias do Men's Physique, você compete. Pronto, só Men's Physique. Você compete aí o overall da Men's Physique, aí tem um overall da Classic. Foi nesse dia, foi 2021. Foi aí, fiz uma preparação, fui logo em seguida, Noite dos Reis. Foi um Copa Overall de Jussier. NPC, o primeiro. Foi minha primeira competição, top 3. Fui top 3 lá. Aí me preparei de novo. Recife. Já foi pro canto mais longe. Já ganhei lá. Foi Muscle Contest. Ganhou também. Ganhei no Vice ou bati na trave no overall. Perdi no overall. No overall não fui overall nesse dia. Aí em outubro fui pro Muscle Contest também. Fui top 4 lá. Aí foi mais só pra experiência. Meu físico já tava cansado. Quatro competições. Uma atrás da outra. Atrás da outra. Eu percebo que os atletas que eles decidem fazer assim, uma competição. O que eu percebo é que eu já conversei até com meu cunhado sobre isso. Eu disse, cara, o que me motiva a me manter são essas competições. E isso faz com que o cara se mantenha o shape. Só que o cara vai perdendo qualidade no decorrer do tempo, porque é muito pesado, né? É isso que eu ia perguntar. Quanto tempo o cara consegue manter o shape competitivo, né? Assim, sei lá, quanto tempo dá ou quantas competições o cara consegue manter o shape ali pra ele subir bem e de repente tentar sair arrastando tudo. Porque isso depende muito também do intervalo que vai ter de uma competição para outra. Por exemplo, uma coisa é você passar um ano em preparação e você fazer uma competição no meio do ano e outra no final do ano. Por mais que você passe o ano todo em pré-contest, é um intervalo grande de uma competição para outra. Então você consegue ter uma responsividade boa. Mas se você, por exemplo, que foi um caso até que aconteceu com o Rafael Brandão em 2018, na Pro League, no Pro, né? Ele fez 4 competições seguidas dentro de um mês. Então todo fim de semana ele competiu. Primeira competição ele subiu muito bem. Segunda foi o melhor físico dele. Terceira competição já não respondia mais. O corpo demora a conseguir, a gente chama de encher, né? Que é justamente o processo de aumentar o consumo de carboidratos para o físico ficar com aquele aspecto parecido com pedra denso. Então, na terceira competição e quarta, o físico dele já não respondia mais. Ele comia, não enchia. A água, a retenção que ele teria desidratado voltava, entendeu? Então, é uma coisa que não é sustentável se você for fazer a curto prazo. Fazer várias competições a curto prazo. Mas você consegue manter várias preparações dentro de um ano. Agora, a adaptação, né? O corpo se adapta muito rápido. Eu não acho legal não fazer isso. Agora também tem outro ponto que é com relação à saúde, né? Porque é muito desgastante para a saúde, porque é uma desidratação, o corpo sofre bastante. Fora que também da questão dos ergogênicos. E, tipo assim, você vai passar muito tempo, né? Psicológico também. Né? Psicologicamente Isso é um ponto interessante de falar, sabe? Essa questão do psicológico. Porque, tipo assim, o psicológico que você fala, Matheus, é em relação ao consumo, à dieta em si,
a treinar meio que desgastado, ali depletado, ou você fala em relação o que você acha mais difícil de se manter, né? Tipo, dividir tudo, né? Trabalho, treino, dieta e as partes também do ergogênico, né? Que a pessoa fica tomando... Tipo assim, nessa finalização, né, Wesley? Essa finalização que a gente fez, teve um dia que esse homem falou, vamos apertar o acelerador, né? Vamos ligar o modo bebezinho. como se diz aqui, quem segue ele já sabe desse jargão aí, viu? Vamos apertar o acelerador, Matheus. E se você quer ganhar, man, vai ter que ser assim. Aí eu disse, bora, vamos embora. Aí ele disse... Tem que mamar na onça. Ele disse, bora. Porque é uma coisa que tem que muito se pesar, né? Porque, pronto, a gente tem 2 competições, eu e ele junto, né? Foi. Mas... dependendo do nível da competição, vai ter competição que você vai precisar apertar um pouco mais no acelerador, que é justamente trazendo para o modo para a galera entender, aumentar as doses. Dos danones, né? Dos danoninhos. Aumentar as doses dos esteroides, precisar apertar mais no cardio, precisar apertar mais na dieta, dependendo do nível da competição, porque nem tanto pelo shape, mas... Por exemplo, uma competição dessa, o investimento é altíssimo. É diferente ele fazer uma competição aqui que ele vai gastar R$300 e uma dessa que ele gasta R$800 em inscrição, filiação, mais R$200 muito caro, realmente, de fotógrafo. Então é R$1.000 que ele vai gastar. Para ele, poderia ter, digamos, ele já estava sacrificando um pouco da saúde dele. Ele sacrificaria o quê? 10% a mais? Que poderia fazer diferença, entendeu? Então, dependendo do nível da competição, querendo ou não, você tem que... um pouco mais. Você tem que pisar um pouco mais. E como é que você moda, assim... Falando do King Kong, né? Como é que é essa parte de preparação? Quando ele tá próximo da preparação, você troca os ergogênicos. Me fala um pouquinho do que ele tava tomando, não sei se pode falar. Pode. Do que ele tava tomando nessa última preparação. Foi o que eu presenciei. Realmente ele tava muito bem em relação aos outros. Foi o meu melhor físico. Em relação aos atletas, tava muito seco e cheio, né? Tava denso, o músculo você dava pra perceber que tava bem. Então... Não sei como é que você moda de tipo, eu uso muito com ele, eu uso pouco, porque depende muito de pessoa para pessoa o que você vai estar utilizando, né? Isso. Os esteroides que você utiliza e a fase de preparação, os esteroides eu suponho que seja outras ali. Exatamente. Matheus, ele é um cara que ele é muito responsivo. Você coloca um cheirinho de qualquer coisa, ele é muito responsivo. Ele é o cara que eu digo que nasceu pro esporte. Ele tem a linha, ele você muda a dieta, qualquer ajuste, ele responde muito fácil. Então ele não precisa ser um cara que abusa muito, entendeu? E ele é um cara que também não tem problemas com relação ao psicológico. Ele utiliza hormônios que mexem com serotonina, por exemplo, com dopamina, e ele não tem nenhum tipo de colateral com relação ao psicológico. Às vezes tem porque é inevitável, mas não em comparação a outras pessoas. Eu tenho outros atletas, né, que têm tendência a ser uma pessoa mais depressiva, uma pessoa mais estressada, que não pode nem chegar perto, por exemplo, de uma Budenona ou uma Trembolona da vida. Matheus na off-season estava usando 500mg de enantato de testosterona e 400mg de Budenona. Foi isso? Foi só isso. Só isso no off-season. E foi que eu acho que uns 2 meses, porque foi o seguinte, a gente começou em janeiro. Ele chegou com aquele físico lá que você viu em janeiro. Ele, tipo assim, tava desleixado. Dá pra mostrar aí, diretor, o físico pra galera ver. Se surpreender um pouquinho aí, mas pode ir falando, ele vai mostrar aqui já vai ver. Ele chegou com esse físico em janeiro, ele tipo, reconheceu que ele tava um pouco desleixado com a dieta, assim, não tava seguindo 100%, fazia dieta porque ele gosta do estilo de vida e vivencia, mas não tava 100%, né? Tava utilizando só testosterona. E aí, quando ele chegou nesse momento, a gente já teve que entrar direto em pré-contas, porque ele falou, Wesley, tem 11 semanas, 10 semanas e alguns dias para uma competição que eu queria competir, dá tempo? Eu disse, rapaz, dá. Então aí a gente já entrou em pré-contas, não foi no off, que ele usou o enantato e a Budenona. Aí a gente entrou com 450mg de enantato, 300mg de Masteron e 210mg de Trembo nessa preparação. E foi isso até o final. Faltando 3 semanas eu tirei a testosterona, mantive o enantato e o Masteron e somente. E aí, porque eu não conhecia ele, não sabia como ele respondia, teve uma época na preparação que quase que ele não competia mais, que teve uns problemas pessoais, mas acabou que ele continuou fazendo. Ele decidiu não competir, me falou que não ia mais competir, só que 3 dias depois ele voltou e falou que iria. Nesses 3 dias eu imaginei que ele tinha chutado balde, mas não, ele continuou fazendo tudo 100%. Segurando. Aí quando passou essa competição aí, que foi a competição de maio, Noite de Reis, que ele foi campeão nas 2 categorias, na Novice e na Open, e no overall ficou em 2º lugar, aí a gente foi pro off. Aí nesse off-season, a gente usou os 500mg de enantato, 400mg
miligramas de Boldenona. Esse aqui foi o dia da competição? Foi o dia da competição. Você pode ver aí que aquele... A diferença é grande, né? Quando as veias começam a aparecer, aí você vê que o BF já tá bem baixo, né? Exatamente. Você chutaria por cima aí quanto um BF que ele estaria aí? 6,5 aí. 6,5. Agora essa daqui isso não parece eu não, cara. Mas né? A gente já percebe que você tem... Até o rosto, né, bicho? Você treinava, né? Você já treinava 8 anos, ou seja, ele já tinha uma maturidade muscular muito grande que já ajudava a chegar nesse nível, Se né? você olhar também... É porque eu não sei se vocês conseguem observar isso, mas aquele físico dele ali é um físico muito retinol, é um físico gordo. Você olha pela região do umbigo. Essa região do umbigo, geralmente, quando a pessoa tá com um percentual de gordura mais alto... Os culotezinhos já começam a aparecer. Não, e aqui essa região próxima do umbigo, a dobra fica logo. Você vê que o umbigo não fica esticado como tá aí. Você vê que aí é muita água, tem gordura também, óbvio, mas não é aquele físico gordo, é muita água. Ele é um cara que acumula muita água no off. Ele começa a comer um pouco mais, ele acumula muita água, mas você pega na pele dele, a pele dele tá fina ainda, a dobra tá baixa. Entendeu? E como é que fica essa relação da sua dieta, né? Tipo assim, é difícil fazer, é fácil, o psicológico pega, não pega. Me fala um pouquinho. Eu acho de boa. Porque hoje em dia o que eu vejo muita gente falar é a dieta é uma das partes mais difíceis de fazer, né? Só que eu acho que eu penso o contrário. Eu penso o quê, Márcio? Treinar bem todo dia e com a intensidade alta também não é fácil. Não é fácil, não. Então, para você chegar a esse nível aqui, você tem que fazer tudo conforme como deve ser feito, né? Treinar bem, em alta intensidade todo dia, treinar dependendo da fase. Claro, já a gente vai chegar falar um pouquinho sobre os treinos, né? É comer bem, é dormir bem, e isso influencia para que o físico, né? Para que o físico responda dessa forma, né? Assim, eu não sei se o Wesley atende também pessoas, eu vou dizer, comuns. Sim. Né? E aí você percebe que essas pessoas têm uma certa dificuldade para seguir a tua dieta, né? Era isso que eu ia falar agora, porque, por exemplo, Matheus, ele já havia competido essas outras vezes, e eu já acompanhava ele, eu já seguia ele no Instagram, e eu via que ele nunca chegava no 100% dele. Eu via que sempre dava para ele chegar melhor, com a condição melhor, com um aspecto, encher mais, digamos assim, durante o período de carb up, né, traduzindo pra galera o período que eu falei, falando novamente, que a gente consome uma quantidade mais alta de carboidrato para o físico ficar com esse aspecto aqui de pedra, aspecto mais denso. Isso já é o seu antes e depois. Né? Isso daí foi na minha primeira competição, em 2020. Na junho até 21 anos, eu fiquei top 2 aí nessa competição. E aí eu via que ele sempre conseguia chegar numa condição melhor. E quando a gente começou o planejamento, ele até meio que se assustou pela forma de dieta que eu trabalhei com ele, porque ele era acostumado com arroz e frango, batata, clara de ovo, aveia. Só isso. Quando ele entrou, a dieta era muito variada, com fruta, tinha doce de leite, tinha queijo. Então, assim, a aderência ao planejamento é muito mais fácil. Mas voltando ao ponto que Diogo falou, a questão que ele não acha que a dieta é o mais difícil, mas eu acho que no seu caso é porque você nunca chegou ao ponto de uma preparação. Porque chega uma fase na preparação que assim, você pode estar com a dieta mais variada possível, só que a sua fome, pelo tempo em déficit calórico, é tão grande que manter a dieta é muito difícil. Isso, mas também, eu fiz meio que um mini cutting já. E o que pega também é os hormônios, né? Os hormônios da saciedade já começam a responder diferente, já não bate. Esse cara que eu preparei, que eu falei pra vocês, Hércules, a gente vinha no ônibus de Goianinha, né? Eu tava já quase me formando e ele tava entrando, né? Acho que no segundo período, uma coisa assim. E ele vinha assim, meu irmão, ele tava era a última, faltava uma semana no campeonato, ele vinha assim no ônibus, assim, ó. Eu disse, que foi, man? Esse homem tá todo assim, aí ele pegou o celular, mandou uma mensagem pra mim pelo WhatsApp, meu, fome. Só botou isso, meu irmão. Mas quando chegou a mensagem, eu disse, caralho, meu irmão, não, fica de boa, deixei o cara de lado, meu irmão. O tempo em déficit calórico, pô, ele desregula totalmente, que é o que você falou, leptina e insulina, que são hormônios saciatógenos, GLP-1 também. Então, quanto mais tempo você vai passando em déficit calórico, mais esses hormônios ficam desregulados e sua fome tende a aumentar. E o que acontece? Automaticamente as pessoas tendem a se auto-sabotar. Esse que é o maior problema com pacientes que não são atletas. Porque o atleta é diferente porque ele tem a mentalidade da competição e ele tem a disciplina. Né? É blindado. Mas mesmo assim, uma coisa que não é muito falado, mas muitos atletas erram e não falam. Todos os atletas que eu tive já errou em preparação. E eu sempre falo, sempre quando errar, me diga. Porque pelo menos eu sei do que aconteceu. Dá tempo de você, de repente, corrigir, né? Ajustar, né? Justamente. Então,
Para uma pessoa normal, geralmente o que eu faço quando eu vejo que a dieta não está sendo mais produtiva? Porque a pessoa começa a se auto-sabotar e sem perceber ela começa a furar o planejamento e começa a não progredir mais. Então o que deve se fazer nesse ponto é trazer a pessoa para as calorias, trazer para a manutenção, que é ela comer a quantidade de calorias que ela gasta, para regular leptina, insulina e grelina, que é o hormônio da fome, para ela ficar com esses hormônios regulados e ela voltar depois ao planejamento de emagrecimento. Porque não é à toa que os remédios para tratar a obesidade são inibidores de apetite. Se a fome não fosse um problema do déficit calórico, os remédios para a obesidade não seriam inibidores de apetite. Então, outra estratégia também que para os atletas é mais fácil de consumir, né, que eu sempre falo, são os alimentos de densidade calóricas baixas, saladas, que são alimentos que por porção têm pouquíssimas calorias. Então, como é que funciona? O estômago da gente, quando ele está vazio, ele tende a produzir mais grelina, que é o hormônio da fome. Então, quando ele está mais cheio, ele entende que você está saciado e começa a produzir mais leptina e insulina, que são hormônios saciatógenos. Então, quando você, por exemplo, faz um pratão de salada e você enche o seu estômago, apesar de ter pouquíssimas calorias ali que vai fazer com que você não engorde, seu estômago, ele entende que você está saciado, sua mente entende e começa a produzir esses hormônios. Então, é mais fácil de conseguir segurar o planejamento. Só que é esse o problema das pessoas. As pessoas não querem comer salada. Isso. Que sacia, né? E às vezes eu vejo frutas também que frutas. As pessoas às vezes erram para menos. O que eu vejo e que isso eu acho que precisa ser mais divulgado é a parte de você fazer a dieta calculada, né? Porque o que eu vejo muito, principalmente com os alunos que já são idosos, que a galera que tem um pouco mais a mente mais fechada e não tem o contato que a gente tem, ou com o esporte, ou com o nutricionista, eu quero emagrecer, ele começa a tirar nutrientes que às vezes eles não precisam. E isso creio que seja um erro, né? Porque você começa a perder vitamina, começa a perder nutrientes que eles é importante para o seu corpo, e quando tu vai ver, tu tá com um problema que talvez não precisava e é da dieta que você tava fazendo, dizendo tipo assim, vou comer só um ovo, o cara não bota carboidrato, ou então come só uma tapioca, o cara não come fruta, e outra, o cara não você come causa salada. um dano no seu metabolismo que você não consegue progredir mais e você vai precisar otimizar ele. Como é que você vai otimizar ele? Comendo mais. É a mesma coisa. Muitas vezes, ele erra e compensa. Justamente. Eu acho que funciona muito parecido com a gente, né? Eu sou um cara que defendo muito a periodização do treinamento. E na dieta, um cara chamado Ney Felipe Fernandes, não sei se você já ouviu falar, já competiu e tudo, Ney. É colega meu, a gente troca ideia de vez em quando no Instagram. E Ney fala muito assim, cara, eu aprendi com vocês essa questão da periodização, porque nutricionista a gente não periodizava. E de um tempo pra cá, eu comecei a periodizar a dieta da galera, porque assim, dependendo do tempo e dependendo do momento, você vai precisar fazer ajustes na quantidade de carboidrato, na quantidade de proteína, né? E aí como é que funciona essa periodização? Se você usa isso, e como é que funcionou, por exemplo, para King Kong? Trazendo antes de trazer para a parte de atletas, para as pessoas normais, uma coisa que Diogo estava falando que acontece muito é justamente isso. Às vezes as pessoas olham, tô seguindo esse planejamento. Quando você vai ver, não é um planejamento, ela tá simplesmente comendo pouco. Isso. Quando eu aumento as calorias e coloco ela em déficit calórico, mesmo assim comendo mais, ela, caramba, como é que eu tô comendo mais? Eu não vou emagrecer. Eu não vou emagrecer. Eu não vou emagrecer assim, aí passa uma semana, a pessoa tá com 1 quilo a menos, tá com meio quilo a menos, então isso é uma coisa que as pessoas, justamente isso, precisa ser mais divulgado. A pessoa não entende que tanto o exercício quanto a dieta, elas vão manipular o teu metabolismo. Justamente. Entendeu? E aí você, né? Do carboidrato, né? Tem gente que tem medo do carboidrato. Tem medo do carboidrato, Cara, eu quando não fazia dieta, né? Nunca, tipo assim, comecei a fazer e a seguir faz 1 ano e pouquinho. Não calculava, não fazia nada. Agora também era meio retido, cheinho. Nunca fui, já fui mais gordinho. Mas eu pensava dessa forma, cara, eu vou diminuir aqui. Quando chegava o final de semana era 3 refeições livres, 4. E o cara compensa até mais do que se você fosse fazer uma dieta normal. Que isso talvez seja desnecessário, né? Mas aí levando a conversa um pouquinho para outro lado, que o Márcio chegou e é importante também, é a questão do treino, né? Porque assim, é necessário, principalmente no atleta, chega a um nível que você vai
tem que priorizar os detalhes musculares, né? Vou priorizar aqui um deltoide posterior, que é um músculo que aparenta nas costas, que talvez quando ele abrir o dorsal lá na competição vai ficar bonito. Vou dar ênfase na porção clavicular aqui na parte mais superior. A gente não conseguiu trazer o professor dele hoje, mas se você puder falar também um pouquinho e pode dessa dar os parte, pro cara pode dar os também, créditos. já que ele não é o William, né? O William. Não, o meu treinador, né? O seu Vinícius, dá um abraço pra ele. Desculpa aí, Isso. Abraço pra Vinícius. Vinícius treinador, Academia Oficina do Corpo. Isso, perfeito. Forte abraço. Perfeito, tem que falar. O Vinícius treinador, ele veio com um planejamento diferente, porque ele sempre falava comigo na hora dos treinos, que eu treinava muito afobado. Eles, cara, me escuta, vamos mudar esse treino, fazer o pico de contração. Foi o que melhorou minhas costas. Foi o pico de contração, segurando 3 segundos. Pico de contração, 1, 2, 3. Foi o que melhorou bastante as minhas costas, porque, tipo assim, até o Wesley já fala que de frente eu preciso melhorar, claro, né? A parte superior do peito, a Bruna Miyagi lá, falou, né? Central, Eu vi que falou você também, falou também que eu tenho que melhorar a parte superior dos peitos, porque a minha frente, assim, entre aspas, já é boa, é competitivo, né? Mas tem que melhorar mais, né? Que a gente nunca tá perfeito. Bom, tem que sempre procurar a perfeição. A perfeição sempre. Agora, o que eu tô melhorando é dorsal, as costas. Sim. Melhorou bastante essa última competição. Pra mim, as fotos que eu postei no Instagram, dá até pra ver. Pra mim foi o melhor físico de todos. Que você porque, já teve. no caso de Matheus, a frente dele sempre fica pronta antes das costas. A frente dele tá faltando 3 semanas pra competição, se ele desidratar e subir, mas tá pronto. como é que é na sua finalização, como muda a dieta, muda os ergogênicos, enfim, você muda o treino também, você faz um treino mais leve, mais tranquilo? Ou porque o que eu percebo é que tem gente hoje que utiliza eu vou manter a intensidade do treino, né, utilizando tipo métodos como o Cluster Set, que eu falo muito na minha rede social, que é um método que você consegue manter o rendimento do treino. Eu prefiro fazer isso. Manter uma boa proporção ali de carga, né? E isso que eu percebo é que vai manter a densidade do teu shape, mais glicogênio. principalmente nessa parte final de preparação, né? Então me conta um pouquinho como é aí essa situação. Hoje em dia você muda, você não muda. Do início ao fim, é do mesmo jeito. Treino com peso, pancada. Perfeito. Foi o que eu tava dizendo até para Matheus, que um problema que ele tinha com relação às costas era a execução. Ele não sabia movimentar as escápulas. Aí no início da preparação, logo quando eu conheci ele, né, eu vi ele treinando, eu disse, Matheus, o problema das tuas costas é as escápulas. Por isso que seu braço é gigantesco e suas costas não é tão boa. Porque a escápula não acompanha, né? Pra quem não sabe, aí a gente entra no termo técnico, mas que a escápula, ela, pra qualquer movimento que eu for fazer de membro superior, a escápula tá no movimento estático ou dinâmico. E ela liga a coluna, ou seja, se eu não tenho um bom movimento das escápulas, eu não vou ter um bom movimento de ombro, e isso vai afetar músculos alvos que sejam peitoral, bíceps, tríceps, posterior das costas, 60 graus de abdução do ombro, a escápula entra com 2. Então, depois dos 60 graus, cada 1 grau que você sobe na abdução, a escápula rotaciona 2. Entendeu? Então você tem uma participação das escápulas absurda, né? Então todos os músculos que estão ali envolvidos na escápula, trapézio, romboide, né, os próprios músculos do manguito rotador, eles vão ser exigidos bastante. Então você precisa ter uma boa estabilidade. Vamos marcar um treino para mostrar a você como é que movimenta as escápulas para você trabalhar essas costas, porque é só isso que falta no seu físico. Foi depois desse treino que eu melhorei também. Foi. Não, porque eu venho treinando já esse tempo todinho, mas essa preparação foi a preparação assim que eu aprendi a melhorar a execução, sabe? Dos treinos. Isso é importante, é o que a gente prega diariamente, porque a execução, a parte técnica, você só consegue contrair bem algum tipo de musculatura se você tiver uma boa técnica e tiver uma boa ação muscular, se o músculo estiver agindo de forma correta. No episódio 0, a gente fez tipo uma apresentação minha e de Diogo, né? Então a gente falou muito isso. E uma coisa que eu falei pra ele, que isso que gera até um corte bacana que eu falei, e eu vou falar de novo agora, essa abordagem que Diogo faz com relação à postura e tal, isso dentro do fisiculturismo cabe muito bem, porque o que a gente tem é tipo, o cara só sabe dar pancada, mas ele não sabe
peraí, que músculo eu tenho que ativar? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fortalecer para esse cara poder executar uma remada melhor, né? Executar uma puxada melhor. Então, essa abordagem de jogo, eu vejo como uma abordagem diferenciada. Talvez o Raí Millet faça isso faz hoje, né? Porque um cara da educação física levou o conhecimento para dentro. Então, assim, por isso que eu digo que nessas horas, a ciência e o fisiculturismo, a ciência estava vindo lá de baixo, o fisiculturismo estava vindo de lá, e vai chegar uma hora que vai se encontrar, velho. Na hora que se encontrar, velho, todo mundo vai ganhar. A ciência vai ganhar, o fisiculturismo vai ganhar, e o negócio vai ficar, o bagulho vai ficar doido. Coisa, porque o que acontece, né, Márcio? O cara que é um natural, o cara treina diferente de quem utiliza um ergogênico. Com certeza, a recuperação o nível é muito diferente. E o que às vezes que eu vejo é cara que é natural, tá começando agora, inclusive vocês se atentem a isso, quer treinar como um cara que já treina há muito tempo e principalmente utilizando o ergogênico, né? Não, e o pior é o cara começou a treinar. Tem 3 meses e o cara já pergunta o que eu vou tomar, meu irmão. Vai treinar. Porque você, quando treina, você aumenta os seus receptores de testosterona. Não sabe nem beber água direito ainda. Então, assim, mesmo vai treinar, vai criar receptor. Não adianta a gente jogar testosterona aí que tu nem tem receptor pra poder receber. Isso então, vai criar. Vai amadurecer, né? Vai treinar, velho. Eu costumo falar isso muito. Precisa ser falado. Tem coisas que precisam ser faladas. Principalmente a galera mais adolescente que assiste muito vídeo de YouTube, chega muito na consultoria falando. A primeira, eu sempre gosto de fazer essa comparação. Eu falo, ó, isso daqui é um copo, digamos, de 300 ml. Isso aqui são seus receptores que você tem. E você, eu também sempre uso esse caso para quem abusa, né, de esteroide. E você tem o esteroide que vai ser um botijão de 20 litros de água. Você tem 300 ml só de receptor. Como é que você vai jogar 20 litros de água dentro de 300 ml? O restante vai tudo esborrotar, vai ser tudo colateral. Perfeito. Você tá entendendo? Então, tipo assim, se você tem 300 ml de receptor, se não tá na hora ainda de você começar a utilizar hormônio, não adianta, porque a maioria das coisas que você vai ter vai ser mais malefício do que benefício. Você vai ter mais colateral. Aparece o pangarela na academia cheio de espinha, com a gente. Justamente. A tetinha aqui. Aí agora! Outra coisa também, que inclusive que você até falou sobre a questão de periodização de treino. Isso é uma coisa que hoje, graças a Deus, está crescendo muito. Mas há 4 ou 5 anos atrás não se via isso. Eu conheço pessoas que conhecem atleta, os caras atletas prós, meu irmão, que chegam na academia, vai treinar peito, mas ele vai decidir os exercícios de acordo com o que ele vai vendo, ele não sabe manipular volume, intensidade, isso faz muita diferença. Eu só consegui. Infelizmente, a ciência ainda não conseguiu mostrar o benefício da periodização na hipertrofia. Mas na força tem. Mas mas aí qual que é a minha crítica? Os artigos que foram publicados, as revisões que foram publicadas com relação à periodização, o volume foi equalizado. Entendeu? O cara que não periodiza e o cara que periodiza quando você vai equalizar o volume. Então, assim, bicho, a gente já sabe que o volume, tanto o volume, mais o volume do que a intensidade, ele é bem importante para a hipertrofia. Então, se você traz uma revisão dessa, dizendo, periodizar e não periodizar é a mesma coisa para hipertrofia. Cara, mas equalizou o volume, entendeu? E se o volume for diferente, né? Porque a periodização é isso, você vai mexer com o volume, você vai manipular o volume, entendeu? E como é que você vai querer falar de volume e você pega, o cara precisa, vamos se dizer, hipertrofiar o quadríceps, você vai jogar o mesmo volume para todos os grupamentos musculares? Não vai bater, o cara vai sou um cara que defendo muito a periodização, tanto para força muscular, que já está assim, a evidência já é forte, é bem sustentada, mas a última revisão que saiu agora, acho que 2022, a gente até fez uma postagem e foi justamente sobre isso. E não teve diferença, mas eu ainda continuo defendendo, porque se, na pior das hipóteses, se isso aqui se confirma, periodizar é melhor do que não periodizar para força. Se eu tô aumentando a força muscular desse meu atleta aqui, eu vou dar mais treinabilidade para ele. Então eu vou dar capacidade de treino para esse cara. Se eu aumento a força dele, ele vai treinar melhor. E capacidade de hipertrofia também. E aí ele vai hipertrofiar. Você prolonga. Então eu não preciso dessa revisão aqui para justificar você chega a minha periodização para hipertrofia. Joga lá, o cara vai fazer um treino de peito, o cara passa 1h30, 2 horas, faz todos os maquinários lá. Quando você seleciona os exercícios, encaixa a quantidade de séries e repetições que você vai fazer lá, você consegue gerar uma diferença muscular, porque o cara, quando vai se preparar, é que nem,
O dia de preparação vai ser isso aqui, então vamos dar uma semana de choque, vamos diminuir a intensidade aqui, vamos ver como é que ele está respondendo a estímulo do treino, que os feedbacks são muito importantes. Então tudo isso muda para fazer com que o seu físico cresça com melhor condicionamento, sem se machucar, né? Se ele é um cara que fala que ele precisa melhorar as costas, então vamos aumentar o volume de treino de costa dele, vamos colocar vamos aumentar a frequência semanal de Foi 3 vezes na semana. Pois é, dando ênfase quarta e sexta. E aí melhorou, né? Melhorou. Outra coisa também muito importante, que eu vejo que hoje está crescendo, mas ainda assim, ainda é uma coisa muito pouco falada, é o monitoramento justamente do treino, monitoramento de carga, de repetição. Inclusive eu devo muito a Vigílio, o Vigílio me ajuda muito nisso. Ele inclusive tem uma planilha de progressão que a gente faz, né? A planilha eu coloco no Excel, coloco todo o treino, eu anoto a quantidade de carga, de repetição de cada exercício, e no final sai a média, né? E ele sai o gráfico, ele já calcula o volume total, ele multiplica a repetição. Isso. Aí no gráfico total, então assim, ao longo das semanas, quando a gente tem lá a periodização de 16 semanas, no gráfico mostra como foi a progressão de volume durante a semana. Então isso é muito interessante, eu percebi uma evolução muito grande no meu físico quando eu comecei a periodizar e monitorar. Só o que eu percebo... É o que eu falo, né? Eu dei curso sobre isso já. Ele falou sobre isso. Os caras não fazem. Ainda, é o que eu vou falar agora, ainda não é tão prático. Não, pra você chegar... Dá trabalho. Você chegar... Beleza, não é tão prático. Não dá pra você fazer como personal. O personal não dá. E como consultoria. Se eu mando uma planilha de treino, às vezes o cara não faz nem certo. Imagina eu montar uma planilha. Mas eu falei pra ele assim, uma solução, porém, né? Com os atletas, pode ser uma via interessante. Porque né? assim, um atleta que provavelmente treina bem, ele passa 1 minuto e meio, 2 minutos no mínimo ali descansando. Então o cara pegar o salário e anotar 13 quilos, 12 repetições, pronto. Ele consegue fazer isso no descanso dele. Ele consegue fazer isso. E é uma coisa que vai melhorar muito, o rendimento. Muito. Inclusive são outros caras que dá pra gente trazer também. O Vigílio e o André. Até questão até questão de lesão, né? Pra você prevenir lesão num atleta desse, devido às vezes volume excessivo, carga excessiva, você, numa planilha dessa, você consegue identificar, cara, isso aqui tá com volume muito alto, vamos dar uma diminuída, vamos dar uma reduzida. Então isso aí sim. Aí eu tava falando pro Diego, no meu curso, eu ensino o seguinte: para pessoas iniciantes, conta série. Não precisa. Pro cara intermediário, conta série e conta repetição. Aí você pega um cara avançado, um cara não é um atleta, conta série, repetição e conta carga. E aí você vai fazer número de exercícios para cada grupo muscular. Então você vai ter lá informações para o grupo muscular, né? Para o exercício e para o treino geral, para a sessão de treino geral. Então isso aí, monitoramento de carga, é top demais. E você existem outras formas de monitorar também. Sim. Carga interna, por exemplo, frequência cardíaca, pressão arterial, dá para você fazer um negócio diferente assim, para saber, porque é uma resposta, né? Se o treino do cara foi muito pancada, a pressão dele, sei lá, a frequência cardíaca dele naquela semana, ele treinou, é o mesmo treino, aí a frequência cardíaca dele bateu ali tanto, né? Na outra semana bateu mais alto, você, é o mesmo treino, por que a frequência dele tá subindo tanto? Entendeu? Então tá tendo alguma coisa relacionada a sobrecarga, a overtraining e tal. Então a gente tá chegando ao final aí, né? Desde já agradeço a presença de muito obrigado. Todos os dois, né? Matheus King Kong e a Wesley. Vocês foram. Valeu. Aí eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final, né? Você de repente contato, né? Também, contato rede social, principalmente. Segue lá, galera. King Kong RN. Isso foi o trabalho do cara. Quando é que é a próxima competição? Estamos estudando ainda, vou fazer meus exames, vamos estudar ainda aqui direitinho. Mas tem um objetivo. O objetivo do próximo ano é o Mr. Olímpia. Amador. Em outubro. Boa, é um dos objetivos, é isso aí. Show. Acontece lá no evento do Arnold, Não, o Arnold é um evento, é quase a mesma coisa. São dois eventos bem parecidos. Mas é porque o Arnold já é mais. O Arnold é em abril, né? O Arnold é em abril. Aí o Mr. Olímpia é o Mr. Olímpia Amador, é também feito pela mesma federação, que é a NPC. Massa. É um campeonato que também tem a feira, é um evento. Top. Aí o Olímpia é no segundo semestre, em outubro, a gente tá tentando se programar pra ir pra ele. Inclusive os outros atletas também. Tem um atleta meu da Bahia que vai tentar ir também, daqui de Natal. Você tem alguma mensagem pra deixar pros atletas que estão começando? Ele faz umas mensagens motivacionais aí de manhã fazendo cardio, tem umas que eu gosto aí, você deveria soltar. Solta alguma coisa aí pra gente. Rapaz, a que eu vou falar é simples e que sempre eu boto ele na frente. Deus na frente sempre, nunca desista do seu sonho. Amém. Bote Deus na frente que tudo vai dar certo. Boa. Valeu. Isso aí.
E você, Wesley? Quero tem agradecer, né, novamente a vocês pelo convite. Sempre que puder e quiserem chamar aí, pode contar comigo. O pessoal pode seguir nas redes sociais, Wesley Oliveira Nutri. Estou sempre postando conteúdo para vocês. Quiser saber a respeito de consultoria, a partir de janeiro também consultas presenciais. Pode chamar no direct que a gente faz um trabalho top. Show! Valeu, galera. Então curte, compartilha, se inscreve no sinal. E manda pro seu amigo aí. Que não é todo dia que o King Kong vem aqui, não. Valeu. Boa! Show de bola. Valeu, galera. Valeu.